Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu nem voltei a trabalhar e já parei, gente. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês o motivo pelo qual eu parei de trabalhar, gente. Sim, eu trabalhei só 2 semanas, eu acho 2 ou 3 semanas, foi um período muito curto. Fiquei com as crianças uma semana e eu já parei de trabalhar de novo. Mas isso é ruim, mas é bom também, porque estamos no meio de uma pandemia e tudo que eu queria é que as escolas estivessem fechadas, né? O que realmente aconteceu para mim parar de trabalhar antes do previsto, né, gente? Eu tenho um diagnóstico de asma, eu tenho bronquite asmática e aqui em São Paulo saiu um decreto, né, falando que todas as pessoas que tivessem área de risco, né, que fizesse parte do grupo de risco, era para estar trabalhando online. E então as professoras estavam grávidas, funcionário grávida, com alguma doença degenerativa, alguma comorbidade, doenças em geral, né? E como eu tenho asma, eu acabei me afastando por esse motivo do serviço. Mas antes de me afastar, eu convivi um pouquinho com essas crianças, né, com esses bebês, e eu vou falar um pouquinho como foi essa uma semana de adaptação deles. Se eles estavam diferentes, o que eu fiz com eles, como que foi certinho. Apesar de eu ter um vídeo falando sobre o retorno das aulas, foi mais voltado para a pandemia, né? Agora eu vou falar mais sobre a adaptação deles mesmo. Então eu estava tendo 2 bebês, um bebê, uma mocinha já frequentava a escola o ano passado, ela estava no B1, então ela já chegou super adaptada, já deixou a bolsinha dela lá, quase não chorou e ficou super bem, já ficou período integral desde o primeiro dia. Não por opção minha, né, mas sim por necessidade da mãe. Então a gente acabou optando por deixar ela o dia inteiro. E eu tive outra experiência com um rapazinho, gente. Ele chora bastante mesmo, gente. E aí eu descobri que ele é de peito, então requer um pouquinho de olhar atento, né, sobre ele. E já no final da semana, no início da próxima semana, que eu cheguei aí na segunda semana até quarta-feira, ele já aceitava ficar comigo, ele queria ficar mais no meu colo, então ele já estava já se adaptando, né? Agora com essa quebra, quando a gente retornar de novo, eu espero que só depois da vacina, agora, com fé em Deus, vai dar certo. Vai ser um novo processo, vai ser iniciar tudo de novo, né? E eu queria falar também dessa adaptação, por quê? Porque esse rapazinho, ele faz uma coisa muito interessante para acalmar ele, né? Quando ele tá muito nervoso. Ele começava a carregar a mochila dele, ele queria ficar agarrado com a mochila dele. Aí algumas pessoas olham assim pra mim, como quem diz, né? Nossa, você vai deixar ele carregar a mochila pra cima e pra baixo? Por que não, né, gente? Pra cima e pra baixo não, né? Ela é ali dentro da sala mesmo. Mas por que não? Porque para e pensa, a mochila é dele, é os pertences dele, é onde está o cheiro da casa dele, então é onde tem conforto dele. Então ninguém toma minha mochila de mim, por que eu vou tomar dele? Então eu achei muito interessante trazer esse exemplo aqui, porque a gente tem que ter esse olhar respeitoso. Aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro. E não é diferente com as crianças, a gente tem que ter essa sensibilidade no olhar. Aquilo que a gente não faria com um adulto, por que a gente está fazendo com uma criança? Ninguém chega num adulto e toma algum pertence dele, me dá aqui, porque não é hora disso. Não, não faz isso. Então a gente não deve fazer com as crianças, ao meu ver, né? A gente tem que ter um respeito com a criança também. Aí tem outra questão também, que algumas pessoas acabam levantando. Cantar. Por que não canta para acalmar a criança? Gente, venhamos e convenhamos. Se você tá triste, bem triste, tá em situação de desespero ali, tá em um lugar totalmente estranho, tá desesperada, tá sentindo falta de alguém, você vai gostar que alguém fique em volta de você cantando, parecendo doido em cima de você? Não, né? Então por que a criança iria gostar disso? Eu acredito que a gente tem que respeitar a criança. Não é porque ela tá chorando que a gente tem que ficar cantando em cima dela. Eu acredito que esse momento a gente tem que tentar acalmar ela. Se não conseguir acalmar, deixa ela chorar
porque uma hora ela vai parar. Quando ela parar, eu chego nela e começo a conversar com ela. Se eu ver que deu pra dar uma brechinha, aí sim a música entra, aí sim começa a entrar as brincadeiras. Agora, ao meu ver, eu acredito que a gente não tem que fazer uma coisa forçada, obrigar a criança a estar bem o tempo inteiro, obrigar a criança a ouvir a nossa cantoria o dia inteiro. Não, eu acho que a gente tem que respeitar a criança. Às vezes a gente acaba esquecendo que essa criança também é um ser humano. E ela também tem gostos, apesar de ser bebê, viu, gente? Ela também já tem as suas características e fora que ela tem uma história, ela tem um contexto histórico. Então a gente não pode apagar tudo isso dela e querer impor alguma coisa sobre ela. Se ela está sofrendo, vamos respeitar o sofrimento dela e vamos considerar sim que é válido aquele sofrimento. Se realmente é triste a mamãe e o papai ter deixado ele lá na escolinha, né, com pessoas que ele não conhece. Então é um momento triste, é um momento que deve ser respeitado, é um momento que deve ser levado a sério. Então a gente deve considerar o sofrimento da criança. Infelizmente, como a gente estava em pandemia, eu não consegui fazer aquilo que eu gostaria de ter feito. Que é pedir para os pais mandarem o responsável, né? Eu costumo falar pai e mãe, mas a gente não sabe quem cuida. No meu caso eu sabia, né? Mas nem sempre a gente sabe, certo? Falar é o responsável. Pedir para o responsável, né? O cuidador daquela criança, mandar uma blusa que dorme mesmo, uma roupa do responsável mesmo, para a criança ter aquilo como objeto de apego. Porque o objeto de apego é muito importante. E no caso do meu rapazinho, o objeto de apego, como não podia entrar as coisas de fora do seio, foi segurar a bolsa. E ele segurava com muita força mesmo, com medo de alguém tomar aquela segurança dele. E aí eu deixava. Então, se tivesse a possibilidade dos responsáveis mandarem essa roupa, seria um processo melhor para trabalhar com o bebê. Porque eles se expressam através do choro. Eles não têm uma oralidade ainda desenvolvida, eles não sabem expressar o que eles estão sentindo, diferente das crianças maiores. Então, o choro é uma forma de comunicação, né? Então, sim, eu deixava ele chorar, ele sentia aquilo que ele estava sentindo, e quando eu conseguia me aproximar, quando ele deixava eu me aproximar, eu pegava ele no colo e conversava com ele, assim como eu estou conversando com vocês. Eu falava, olha, eu sei que seu coração tá doendo, mas vamos ter um pouquinho de paciência, e conversava com ele, tentava conversar com ele para tentar acalmar ele. Quando dava certo, ainda bem, né? Aí ele parava um pouco de chorar. Mas quando não dava certo, ele só ficava quietinho no meu colo. Já era um progresso e tanto. E outra coisa aqui também que eu gostaria de expor, que faz parte do processo de adaptação, é a alimentação. Por quê? Porque quando a criança chega na escola, principalmente depois de um grande período em casa, ela não está habituada àquela comida que é fornecida ali na escola, aquele alimento, porque é um alimento mais direcionado, passa pelo nutricionista, é uma comida que não tem tempero, é específica, pensada no desenvolvimento da criança, né? Então, ele não está habituado àquela comida. Então, muitas vezes no começo a criança não come, que acaba sendo um processo normal. E eu acredito que a gente ter que forçar a criança a comer atrapalha muito no desenvolvimento da criança, né? Então, eu acredito que quando esse tipo de situação acontece, a gente tem que respeitar o tempo da criança. A gente tem que respeitar. Essa é a palavra-chave desse vídeo, respeito para com a criança. Porque quando você, que está me assistindo, não gosta de comer uma coisa, alguém força você a comer? Você é adulto? Não, ninguém força a gente a comer. Também é ruim a gente chegar perto da criança e falar: ai, fulana não come, ai, fulana não gosta disso. Ele ainda não sabe do que ele realmente gosta, do que ele não gosta, ele só escuta. Então, quando a gente fala que ela não come, aí ela vai acabar não comendo mesmo.
Então, eu acredito que a gente sim tem que sentar, tem que oferecer, se for necessário pegar a criança no colo, mas não forçar a alimentação, não falar e não ameaçar também, ó, se não comer, não vai fazer isso. Ó, se não comer, não vai fazer isso, porque isso acaba também atrapalhando. Ela vai comer por obrigação e não pelo gosto do alimento. Não vai aprender a gostar daquilo que ela está comendo. Ela sempre vai acreditar que quando ela comer, quando ela não comer, né, vai ter uma consequência. Aí eu faço o link também com a minha primeira experiência em sala de aula. Eu tinha um menino que ele não comia nada. Ele passou 2 meses indo para a escola e não comia nada. Ele não queria também beber água. E eu achava um processo difícil, mas normal. Por esse motivo, eu sugeri para a mãe que fosse buscar ele todo dia no mesmo horário, ficando meio período. E aí, quando eu vi que estava ficando muito tempo, né, estava se prolongando muito isso, mesmo insistindo, sentando com ele, eu convidei a mãe para ir na escola no momento da alimentação. E ela passou aí, só que aí eu vi que não deu certo, porque acabou que eu observei a forma que foi introduzida a comida na criança. Ele já era grande, né, tinha 3 anos, e ele realmente não quis comer nem com a mãe dele. Então eu falei, não, calma, então não vai adiantar também ela tá vindo. E eu fui conversando com ele, sempre, mesmo sabendo que ele não ia comer, eu sempre colocava o prato lá. Eu falava, olha, a Pro tá colocando o prato aqui, de tal, né, eu falava o nome dele, e é pra você comer, porque é uma comida saudável, tudo, mas se você não quiser comer hoje, amanhã você come, tá bom? Aí ele pegava e deixava o prato ali, ele não mexia no prato, isso foi durante vários dias. Só que ele deixava o pratinho ali e ficava lá olhando as outras crianças comer. E eu nunca obriguei ele a comer, eu nunca peguei e forcei a comida na boca dele. Aí o que aconteceu? Depois de algum tempo, eu passei a oferecer outra coisa para ele comer. Eu comecei a deixar ele mais tempo na escola, e aí depois que ele acordava, eu levava ele lá na cozinha e pedia uma bisnaguinha e oferecia para ele. Aí ele começou a comer. Até que teve um dia que ele deixou eu dar comida na boca dele. Eu comecei a dar todo dia e ele foi gostando, porque ele foi pegando confiança. E depois de umas 2 semanas, 3 semanas, ele já começou a comer sozinho. Então esse processo de alimentação não foi algo que traumatizou ele. Foi uma coisa que aconteceu natural, né? E não foi uma coisa forçada. Por mais que tenha demorado um tempo, aconteceu de uma forma saudável e não de uma forma que vá barrar a criança ou prejudicar a criança. A gente adulto, a gente tem a mania de querer tudo no nosso tempo, tudo no nosso tempo. Não, mas eu vou ficar ligando pra mãe todo dia pra me buscar? Não, mas porque tem que ligar pro pai, porque isso. Mas a gente tá ali não é pra atender os pais, é para atender principalmente a criança, para pensar no bem-estar da criança. E a gente tem que parar de pensar no bem-estar só do adulto, no que o adulto quer, no que é bom pro adulto. A gente tem que ver a opinião da criança, o que a criança quer, o que a criança gosta de fazer. Tem que escutar a criança. Isso que é a escuta da criança, né? Tem que escutar a criança, tem que ver e tem que respeitar a decisão dela. Não adianta também a gente escutar e não respeitar a decisão dela. Não estou falando pra gente obedecer a criança, mas sim o respeito. A gente pode, tem uma youtuber aqui no YouTube, né? No YouTube, que fala muito sobre a educação positiva, que é a Isa Meritel, assim mesmo. E ela é sensacional. E essa visão assim, eu fui de bastante tempo acompanhando ela, né? E ela fala muito que a gente tem que respeitar a criança, porque ela é um ser, ela é ser humano com opinião e vivência própria. Então, se a criança não quer comer naquele dia, naquele momento, vamos respeitar ela, gente. Vamos dar autonomia para ela. A gente fala tanto de autonomia na escola, e quando é uma situação para a criança ter autonomia, os adultos não deixam. Interfere na situação e acaba prejudicando o desenvolvimento daquela criança.
esse processo de adaptação eu acredito que tem que acontecer de forma natural. Se a criança precisar de uma semana de adaptação, vai ficar uma semana. Se a criança precisar de 2 meses, vai ficar 2 meses fazendo adaptação, porque a gente não é um robô, as crianças não são um robô, a gente não está numa fábrica, né, numa indústria onde todas as peças vão sair certinhas. A gente está lidando com um ser humano e cada ser humano, independente se é a criança ou se é o bebê, tem personalidade e essa personalidade tem que ser respeitada. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho curtinho mesmo, que eu queria trazer mesmo essa ideia de adaptação mesmo. Eu ainda não fiz adaptação, né? Vou fazer de novo e quando eu fizer de novo, de fato mesmo, aí eu trago mais detalhada o que eu fiz nesse processo, como que foi detalhadamente, tá bom? Eu queria só contar um pouquinho de como foi esse tempinho que eu fiquei na sala fazendo esse processo de adaptação. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, gente, que isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do meu trabalho. Ah, e o seu comentário também é muito importante aqui embaixo, hein? Comenta aqui uma sugestão de assunto que você quer que eu traga aqui pro canal. Pode ser qualquer assunto, gente. Comigo eu falo um pouquinho de tudo. Quando é pra falar sério, a gente fala. Quando não é pra falar sério, a gente não fala. É um pouquinho de tudo, vocês sabem, né? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!